Cumprimento a todos que estão assistindo a este vídeo com a doce paz do Senhor Jesus. Aqui estou para trazer mais uma palavra da parte do Senhor. A palavra de hoje encontra-se no livro de Ezequiel, no capítulo 18, a partir do versículo 30 ao 32. A palavra vai nos dizer: portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e espírito novo. Pois, por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Aqui nesta palavra, Deus deixa bem claro o propósito dele desde que ele criou a humanidade ali, onde é narrado em Gênesis, onde ele fez todas as coisas ali, ele criou o homem, criou a mulher, né? Ali diz que ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e ele criou o homem para ter uma vida eterna. Ele não criou o homem para morrer. Ele diz aqui, né, no versículo 32, porque não tenho prazer na morte de ninguém, portanto convertei-vos e vivei. O pecado, né, ele foi o pecado que trouxe a morte à raça humana, né? Foi o pecado ali que fez com que o homem e a mulher, nós seres humanos, viéssemos então a morrer, né? Mas este não era o propósito do Senhor Deus. E aqui ele nos orienta, né? Que venhamos a nos converter para que possamos viver. Aqui nesta palavra, né, diz que Deus julgará a cada um segundo os seus próprios caminhos, né? Segundo as suas próprias obras. E aqui então ele segue dizendo, né? Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões. Então, se nós mudarmos o nosso proceder, se nós ali nos desviarmos dos nossos maus caminhos, se nós andarmos retamente diante do Senhor Deus, então nós novamente ali nós teremos o direito à vida eterna. Porque a palavra de Deus ali vai nos dizer, lá em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus para as nossas vidas é a vida eterna. Então, nós devemos nos desviar do pecado. O pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que vai contra a sua palavra, o seu propósito, toda desobediência à palavra de Deus. Isto é pecado. Quando fechamos ali os nossos ouvidos, né, as práticas que desagradam a Deus, e ali fizemos o que a nossa carne muitas vezes anseia, né, porque o nosso espírito e a nossa carne contendem o tempo todo, né? Então ali nós pecamos, e o salário do pecado é a morte. Aqui vai nos dizer que as nossas transgressões e as nossas iniquidades, elas nos servem de tropeço. E quando nós tropeçamos, o que acontece? Quando nós tropeçamos, nós caímos. E quando caímos, nos machucamos, nos ferimos, sofremos. Então devemos evitar as iniquidades, as transgressões, devemos evitar a prática do pecado. E aqui Deus está nos orientando que nós venhamos a criar em nós um coração novo, um espírito novo. E esse coração novo, esse espírito novo, ele tem que ser alicerçado totalmente em Cristo, porque nós, por nossa força, nós não conseguimos, somos humanos, somos limitados, somos incapazes então de criar este novo coração, este novo espírito. Mas se ali nos aliançarmos com Cristo, então Cristo é que vai
nos ajudar, que vai produzir em nós este novo coração, este novo espírito. 2 Coríntios 5,17 vai dizer que todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas antigas se passaram e tudo se faz novo. Então devemos realmente nos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. E Ele então nos dará, Ele então criará em nós este novo coração e este novo espírito. Ali em João 3,5 fala da necessidade realmente deste novo nascimento, né? Porque ali vai dizer, né, que aquele que não nascer de novo, né, que não nascer da água e do espírito, ele não poderá ter a vida eterna, porque todo aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Nosso primeiro estado, né, a nossa natureza é carnal, mas quando nos entregamos a Cristo, quando renunciamos ao pecado, quando temos ali um novo nascimento em Cristo, então todas as coisas velhas, todas as coisas antigas, elas se passam e eis que tudo se faz novo, né? Por isso que um verdadeiro cristão, ele tem que andar em novidade de vida, ele tem que abandonar as práticas pecadas, as práticas erradas ali do seu passado, e a sua vida, ela tem que ser uma vida nova. Então aqui, né, Deus está dizendo, né, por que nós havemos de morrer em nossos pecados, né? Porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. Aqui no versículo 32 ele diz, e se nós irmos um pouquinho mais atrás, ali no versículo 23, vai dizer, acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Então esse é o desejo do Senhor, que nós venhamos a nos converter dos nossos maus caminhos, para que nós possamos então viver uma vida em santidade, uma vida em comunhão com Deus. E esta vida vai nos possibilitar então, né, que nós venhamos a ter novamente a vida eterna, né, aquela vida que foi perdida através do pecado. Mas quando nós abandonarmos este pecado, nós teremos novamente, então, este dom gratuito, né, que Deus nos dá, o dom da vida eterna, né? Basta apenas que nós venhamos ali a crer, né, no seu Filho Jesus Cristo, né, como que veio ali como nosso único e suficiente, aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, crer na vida de Cristo, né, que veio a este mundo para nos salvar. A palavra de Deus lá em 1 João 1,9 vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então ali quando confessamos, nos arrependemos, confessamos diante de Deus, porque Deus sabe das nossas limitações, Deus sabe da nossa natureza humana imperfeita, a nossa natureza carnal, né? E novamente eu digo, né, que o pecado nos fez imperfeitos, né? Ali o pecado nos tirou ali o dom da vida eterna, né? Mas se nós confessarmos a Deus, Ele nos perdoa os nossos pecados, porque Ele é fiel e Ele é justo, e Ele nos purifica de toda injustiça. Deus não desiste de ninguém. Deus nunca desistiu de um filho seu, nunca desamparou, e Ele nunca vai desistir de mim e nem de você. No momento em que nós realmente nos voltarmos a Ele, com arrependimento sincero do nosso coração, e no momento que nós tomarmos um outro rumo, no momento que nós abandonarmos todo o mal proceder, no momento que nós abandonarmos todas as práticas ali iníquas, todas as práticas ali erradas, tudo aquilo que desagrada o Senhor Deus, tudo aquilo que vai contra a palavra dEle, Deus nos perdoa e Deus nos purifica. Porque Jesus, o objetivo de Jesus quando Ele veio a essa terra foi para nos dar este dom. E foi Deus
quem mandou Jesus aqui, né? Foi Deus que enviou Jesus aqui para que nós pudéssemos ter uma nova chance. A Bíblia vai nos dizer ali, né, em 1 Pedro 2,24, que Jesus levou sobre si todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados, as nossas iniquidades. Ele teve uma terrível morte na cruz para nos dar esta oportunidade. A palavra de Deus ali diz, né, que quando Jesus estava ali sofrendo terrivelmente ali a dor de carregar o pecado de toda a humanidade sobre si, né, ali vai dizer que Jesus, ele se entregou ao Pai para suportar aquela dor terrível ali, né? E é o que nós devemos fazer em nossa vida diária, nos entregar de corpo e alma, com toda a sinceridade do nosso coração, nos entregar a Deus. Porque no momento em que nós nos entregarmos a Deus, Deus vai nos ajudar a suportar todas as adversidades, todas as dificuldades, todas as tribulações. Glória a Deus, aleluias. Então, esta é a palavra que o Senhor Deus tem para mim e para você esta noite, que Ele não tem prazer na nossa morte, a nossa morte que se dá através do pecado. Ele tem prazer que nós venhamos a nos converter dos nossos maus caminhos, que nós venhamos a retroceder e que então, assim, desta forma, nós venhamos a ter a vida eterna, né? Aqui vai dizer, né, que a gente, quando a gente se converte, né, logo atrás aqui no versículo 21, vai dizer: mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar os meus estatutos e fizer aquilo que é reto e justo, certamente viverá. Então, eu tenho uma chance, você tem uma chance, todos nós temos uma nova chance. Basta que venhamos a nos arrepender, que venhamos a nos converter e certamente quando voltarmos os nossos caminhos ao Senhor, Ele há de nos perdoar e Ele há de nos conceder o dom da vida eterna. Este é o desejo dele para mim e para você. Este é o propósito dele desde a criação do mundo. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, Senhor, imerecida sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado porque a Tua misericórdia se renova, Senhor, todos os dias, ó Pai. Muito obrigado pelo Teu amor incondicional, Senhor. Obrigado, Deus, pelo Teu propósito lindo, Senhor, de vida eterna para os Seus filhos. Obrigado pela vida de Jesus Cristo, qual o Senhor enviou como sacrifício, Senhor, como sacrifício vivo, Pai, para o perdão dos meus pecados, dos pecados dos meus irmãos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, o qual levou sobre si todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados. Muito obrigado, Deus, que possamos verdadeiramente nos arrepender dos nossos maus caminhos, do nosso mau proceder, do nosso mau andar, do nosso mau pensar, Senhor, e que venhamos realmente com toda a sinceridade do nosso coração andar em retidão diante de Ti, andar ali nos Teus caminhos, firmemente alicerçados, Pai, em Jesus, e que assim desta forma, Pai, possamos então ali herdar a vida eterna, Senhor, e que então o Senhor possa cumprir o Seu propósito, Pai, na minha vida, na vida de cada irmão que está assistindo agora, Senhor, esta mensagem, Pai, que ela venha ali ser fonte de vida, de restauração, de mudança, de transformação na vida de cada um. E que assim seja em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor. Graças e glórias a Ti, Deus.